Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as alopécias não cicatriciais. Essa é uma queixa super frequente no consultório do dermatologista. Na verdade, é uma das principais queixas relacionadas a cabelos, envolvem as alopécias não cicatriciais. Entre as alopécias nós temos o eflúvio telógeno, a alopecia areata, tricotilomania, temos a tinea captis. E hoje, a alopecia androgenética também. E hoje, a live de hoje, eu fiz o maior suspense sobre qual alopecia não cicatricial eu iria comentar hoje. Então, hoje a gente vai conversar sobre alopecia areata. E é muito importante a gente aprender sobre essa alopecia, né? Qual é o benefício de aprender, vocês estarem aqui hoje, à noite, terça-feira à noite, aprendendo sobre a alopecia areata? Apesar da alopecia areata não trazer nenhuma consequência sistêmica, né, para o organismo, mas ela causa um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Então, é a nossa obrigação como médicos aprender o que é que tem de melhor, um benefício, né, científico, o que é que tem de melhor, né, de medicina baseada em evidências para poder ofertar para o nosso paciente. Existem várias formas de tratar e vocês sabem que tudo que tem várias formas é porque nada é 100%. Mas hoje eu vou basear essa aula no consenso da SBD sobre a alopecia areata. Também baseei a aula no livro da Cecília Rivitti, de dermatologia pediátrica. E também vou colocar algumas imagens aqui do Atlas de Tricologia da Lídia Rudnica, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Rubeli Marques, eu sou médica, dermatologista. E nesse perfil, aqui Descomplica a Dermatologia, eu ajudo colegas médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia de uma forma prática, simples, descomplicada, ajudando esses médicos a serem mais resolutivos. E aí eu já quero dar boa noite aqui para quem está entrando. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Natália. Deixa eu ver mais aqui. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Raíssa. Que bom ter todos vocês aqui. Muito boa noite. Já vou pedindo para vocês mandarem coraçõezinhos aí, curtirem a live para aumentar o engajamento. Já vou pedir, conhece algum colega médico que gosta de atender dermato, ou então que é dermato, que gosta de aprender mais sobre dermatologia clínica, né? Hashtag dermato raiz, então já marca aqui o @ do coleguinha, ou então compartilha a live aí com o coleguinha, para que a gente possa aumentar essa nossa comunidade. Boa noite, Luciene, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Boa noite, Guta. Boa noite a todos vocês. Eu tô feliz de ver essa galera aqui sempre presente aí nas terças, toda terça às 21 horas. E aí lembrando que essa live, essas últimas lives que eu tô fazendo são lives de aquecimento para a jornada que a gente vai ter semana que vem. Então na semana que vem a gente vai ter uma live, porque a gente vai ter um grande evento, né? Vão ser 3 dias de jornada aí sobre Descomplique a Dermatologia, né? Descomplicando a dermatologia clínica. E aí vai ser segunda, dia 27 e 28, né? Terça, 27, segunda, 28 na terça e quinta-feira, dia 30. E aí não vai ser aqui pelo Instagram, assim, vai ser aqui pela live, né, de Instagram. Vocês precisam se inscrever, porque é igual uma jornada médica mesmo, a gente tem que se inscrever, vocês vão receber o link, tudo bonitinho, para poder assistir essas aulas da jornada. Boa noite, Renata. Seja muito bem-vinda aqui. Muito bem, então, para quem chegou agora, o tema tá aí em cima, alopecia areata. Então, das alopécias cicatriciais é uma queixa super frequente no consultório. A gente vai começar hoje sobre como é que a gente pode conduzir na prática, né, no nosso dia a dia, um caso de alopecia areata. Então, vocês sabem que eu sempre começo as lives, as aulas, falando que é muito importante como explicar para o paciente o que é que ele tem. Por que é tão importante o paciente saber o que ele tem? Porque quando ele sabe o que ele tem, fica mais fácil a gente inserir o tratamento e o paciente aderir também ao tratamento. E é muito importante, porque às vezes o paciente já foi no médico, ele falou o que você tinha? Não sabe nem dizer o que é. Então você tem que explicar de uma maneira simples, né, fácil, no entendimento, numa linguagem compreensível para o paciente, para ele poder entender o que ele tem. Então como é que eu explico para o paciente o que é a alopecia areata? Primeiro eu explico que a alopecia é qualquer queda de cabelo. Não sei se já aconteceram com vocês, eu quero que vocês me contem aqui. Do paciente falar assim, eu tô preocupado porque eu tô com alopecia. E acha que a alopecia é uma doença muito grave, assim, uma coisa de outro mundo. Sendo que a alopecia é queda de cabelo, né? E aí eu explico pro paciente, olha, existem várias alopécias. A alopecia é igual a queda de cabelo. Existe a alopecia androgenética, que é a calvície. E existe essa que você está apresentando agora, que é a alopecia areata. A alopecia é igual a queda de cabelo. Então, essa sua queda de cabelo é esse nome. E o que acontece nessa alopecia areata? Então, assim, o nosso organismo, ele é preparado para atacar coisas
invasoras, por exemplo, um vírus, uma bactéria. Então a gente cria defesa para poder atacar, por exemplo, Covid, vai atacar lá o vírus. O organismo cria anticorpos para atacar o vírus. Só que em doenças autoimunes, como por exemplo a alopecia areata é uma doença autoimune, o que é que significa isso? O seu organismo começa a atacar coisas do próprio organismo, coisas que deveriam ser normais para ele. Não é uma coisa invasora, não é um organismo estranho. E aí, no seu caso, o seu organismo está atacando o pelo, né, o cabelo, e aí fazendo com que caia o cabelo. E aí isso é um fenômeno imunológico, né? Não é um castigo, não é uma coisa que fez errado, uma comida que comeu, não é um germe. É um fenômeno que a gente fala imunológico. E aí a gente sabe que tem alguns gatilhos. Existe aí a predisposição genética, tem esses fatores imunológicos que a gente não compreende assim, exato qual é a causa específica. Mas a gente sabe, por exemplo, que gatilhos, né? Quer dizer, coisas que podem despertar esse quadro. O estresse é um deles. Mas às vezes o paciente fala, não, mas minha vida tá tudo tranquilo, tá tudo em sintonia, tá tudo em paz. Mas lembrem, é uma doença autoimune. Doença autoimune às vezes não precisa ter um porquê para ela aparecer. Mas a gente sabe que como a alopecia areata tem um profundo impacto no emocional do paciente, a gente sabe que tanto ela pode ser um gatilho como pode ser acabar impulsionando um quadro aí de ansiedade, depressão pelas próprias lesões, né? Então eu explico exatamente dessa forma, que a alopecia areata é uma doença autoimune e que o seu organismo normalmente deveria produzir anticorpos contra coisas que eram estranhas, mas está atacando os cabelos, e é por isso que está dando falha aos cabelos. E aí, quais são as formas que a gente tem de alopecia areata? Então a gente tem, eu vou agora compartilhar uma foto com vocês para mostrar melhor os tipos de alopecia areata que nós temos. Depois eu vou deixar essas fotos nos stories também, para que vocês vejam direitinho. As fotos todas que eu compartilhar aqui eu vou deixar lá depois, porque fica mais fácil para vocês até printarem, tá? Então a gente tem a alopecia areata em placas, que é essa aí de cima, né? Então pode ser uma ou várias placas. Existe a alopecia areata total, que é quando perde só o couro cabeludo, né? Os pelos do couro cabeludo. Pode ser a alopecia areata universal, quando aí perde pelos do corpo, como essa segunda foto, aí além do couro cabeludo, mas todos os pelos corporais. Existe a ofiásica, que é essa aí de baixo, que pega essa região aqui lateral e a região da nuca, na região occipital, no cabelo. Existe uma ofiásica invertida, que aí pega a região frontoparietal. Eu nunca vi essa ofiásica invertida, eu vejo, mas já tive um paciente com ofiásica mesmo, tá? E é mais comum em placas, né? E já tive alguns pacientes de universal, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre o tratamento. E existe um tipo de alopecia areata que é a difusa, que aí dá uma perda geral. Então a gente tem que fazer diagnóstico diferencial até com outras alopecias, como a androgenética, a fibrosante frontal, outras alopecias que dão perda difusa do cabelo, tá? Então, essa é a classificação das formas de alopecia areata. Deixa eu parar aqui com todo cuidado de compartilhar a tela, que teve um dia desse que fazer uma live, fui parar de compartilhar, acabei encerrando a live. Olha, gente, hoje eu vou compartilhar a tela. Se acontecer isso, vocês sabem, é falha técnica da operadora aqui. Aí vocês voltam de novo, tá? E aí, quando é que a gente considera uma alopecia areata extensa ou não? Então, se tiver mais do que 50% do couro cabeludo afetado, ou se tiver 25%, né, mais do que 25%, mas está em rápida progressão, a gente considera uma alopecia areata extensa. E aí, geralmente, essas alopecias areatas extensas significa o quê? Que você vai entrar com tratamento, principalmente oral, porque só o tratamento tópico às vezes não vai ser suficiente para tratar esse tipo de alopecia areata, tá? Então, a alopecia areata extensa tem mais de 50% do couro cabeludo afetado, ou mais do que 25% do couro cabeludo afetado, mas tem uma rápida evolução, tá? Vocês já devem ter tido caso de alopecia areata. E aí me fale, algum paciente de vocês de alopecia areata teve remissão espontânea? Quem já aconteceu de ter caso de alopecia areata que não precisou passar nada e o paciente melhorou sozinho? Conta aí pra mim. Enquanto isso, deixa eu ver aqui quem tá entrando. Vanessa que entrou agora. Boa noite, Vanessa. Renata aqui, de novo, já vi aqui os coraçõezinhos. Me mandem aí, vocês já viram casos de remissão? Vocês acham que obrigatoriamente tem que tratar todas as alopecias areatas? Ó, a Vanessa teve, tá, o Humberto também falou que também já tive. E aí, ó, cerca de 70% das alopecias areatas tendem a repilar espontaneamente em um ano. O problema é a pessoa esperar esse tempo todo, né? Mas pode acontecer uma remissão espontânea sim. Então essa é a boa notícia, né? E aí vamos para outra pergunta que me fizeram até na caixinha de dúvidas, e é uma pergunta importante. Precisa de algum exame laboratorial para diagnosticar alopecia areata? Antes de responder essa pergunta, deixa eu
Pergunta aqui, Isadora, alopecia extensa precisa de medicamento oral? Isso aí, olha, muito bem, Isadora, já temos uma pessoa... Ah, você perguntou sempre? Sim, sempre, porque o tópico, você vai ver que vai ser um tratamento que vai ter... Primeiro, se você aplicar uma região muito extensa, você pode ter efeitos colaterais também. E se você for fazer terapia intralesional, dói pra caramba, né? Então, a gente vai ter que entrar realmente com alguma medicação oral. Você pode até associar o tópico também. Humberto, mandei para psicólogo, alopecia areata em placas pós-separação dos pais. Pois é. Principalmente em criança, a gente vê um envolvimento psicológico muito grande, né? Então, eu falo, quando a gente vai tratar esse tipo de doenças, na verdade, na dermatologia, a gente tem que ter um nutricionista para chamar de seu, um psicólogo para chamar de seu. Porque mesmo que a doença não tenha o gatilho do emocional, mas ela vai causar uma alteração, um dano emocional, um impacto emocional pela própria doença em si. E em criança a gente vê isso mesmo, que tem alguma coisa errada, vai ter alguma coisa que vai estar incomodando a criança. E aí no caso do Humberto foi a separação dos pais. Mas beleza, gente, pode, ó, live boa é live quando vocês interagem mesmo, podem colocar as dúvidas de vocês aí, eu vou responder as dúvidas que vocês mandaram na caixinha sobre a alopecia areata, mas podem ir perguntando ao longo da live que a gente vai responder, porque eu não vou responder aqui ao longo da live, eu vou responder aqui quando vocês forem perguntando, porque dá pra lembrar, né, de algumas coisas quando vocês perguntam. E a live fica muito mais produtiva, tá, quando vocês participam. Então vamos lá, não precisa de nenhum exame complementar para a gente fechar um diagnóstico, exame laboratorial, tá? Para fechar diagnóstico de alopecia areata. Então, às vezes o paciente, mas você não vai pedir, doutora, nenhum exame, um sangue, né? Fui no doutor, ele disse que essa era alopecia areata e não pediu nenhum exame de sangue. Precisa pedir exame de sangue para alopecia areata? Não precisa, tá? O diagnóstico é clínico e você vai fechar esse diagnóstico muitas vezes só com uma dermatoscopia, né? Não vai precisar fazer biópsia ou algum outro exame. Tá? Geralmente a dermatoscopia já é super suficiente para você bater o martelo que aquilo ali é uma alopecia areata. Porém, todavia, contanto, toda doença autoimune, todo paciente que tem uma doença autoimune tende a ter outra doença autoimune. Então é importante a gente vigiar essas doenças. Então sempre quando tem casos de alopecia areata, de vitiligo, eu sempre solicito uma rotina laboratorial para investigação dessas outras doenças autoimunes. Então o que eu peço para alopecia areata? Hemograma, glicemia de jejum, TSH. E aí eu vou falar pra vocês, eu não peço anticorpos antireoidianos, T4, porque eu não acho que impacta na conduta. Por exemplo, vamos dizer que vem um TSH normal e um anticorpo antireoidiano. Você vai fazer o quê? Vai acompanhar. Então, não vai medicar. Geralmente os endócrinos não medicam. Então, não saio pedindo um monte de exame. Eu peço só o TSH mesmo, tá? Então, hemograma, glicemia, TSH, FAM, né? Pensando aí em lúpus, doenças reumatológicas. Aí peço VDRL. Por que VDRL? Porque quem lembra daquela alopecia em clareira, né? Da sífilis. E aí lembra um pouquinho a alopecia areata, assim, com várias placas, né? Então pode confundir. Então eu sempre peço também VDRL. E peço exames gerais de cabelo, né? Porque às vezes a pessoa pode ter algum quadro, alguma deficiência, alguma vitamina, tipo um ferro baixo, uma ferritina baixa, uma vitamina D baixa. A gente sabe que a vitamina D regula a questão imunológica também. Peço zinco e vitamina B12, igual eu peço para os casos de eflúvio, tá? Então, vou repetir tudo de novo. O que é que eu peço de rotina? Apesar de não ser para o diagnóstico de alopecia areata, e eu falo para o paciente, olha, o diagnóstico não depende desses exames, mas como é uma doença autoimune, é bom a gente investigar o seu sistema imunológico para outras doenças autoimunes. Porque senão o paciente fica achando, né, que vai fazer o diagnóstico com aquele exame de sangue, não é. Na verdade, eu falo, olha, uma vez por ano é bom você fazer esses exames. Então, hemograma, glicemia de jejum, TSH, FAM, e esse também eu peço no vitiligo, né? VDRL, porque lembrando da alopecia em clareira, né? Da sífilis, para diagnóstico diferencial. Vitamina D, que é 25-hidrox, né? 25 entre parênteses OH, vitamina D, né? Assim que a gente pede vitamina D, 25 entre parênteses OH, vitamina D. Vitamina B12, zinco, ferro e ferritina. Eu não peço só ferritina. Eu peço ferro também, porque minha ferritina também é marcador inflamatório, então às vezes pode estar alta por uma questão inflamatória. Então eu peço ferro também para ver, tá? Então, se fosse solicitar alguns exames, seriam esses exames não para fechar o diagnóstico, mas para complementar o seu raciocínio e afastar outras possibilidades de doenças imunológicas, tá? A gente tem que lembrar esse impacto muito grande que tem na questão emocional da alopecia areata, né? Ela chega no consenso da SBD, né, de alopecia areata, fala que chega a ser a segunda queixa mais referenciada para o psiquiatra, das queixas dermatológicas mais referenciadas para o psiquiatra, a alopecia areata é a segunda, né? Só perde para psoríase. Então, são duas doenças que afetam muito realmente
ou emocional do paciente. Então, daí a importância de ter, né, um psicólogo e às vezes em alguns casos até um psiquiatra mesmo para poder acolher e fazer o tratamento, né? Ajudar no tratamento. Mas se FAM vier positivo, paciente em pânico, aí sempre fico em dúvida, pedir. Então, já aconteceu comigo do FAM vir positivo, e aí às vezes a gente vai investigar mais coisas, entendeu? É FAM positivo quanto? Se ele vier abaixo de 320, você vai ficar só atenta e fazer anualmente. Agora, se ele vier acima de 640, provavelmente você vai ter que perguntar mais coisas para esse paciente, né? Será que ele não tem o olho seco, a boca seca? Será que não tem algum tipo de dor articular? E às vezes o paciente nem lembra de falar pra você que às vezes está sentindo olho seco, boca seca, porque pensa que não é sua área, entendeu? Então eu peço, do mesmo jeito que eu não peço glicemia só porque o paciente... eu só vou pedir se o paciente tiver com polidipsia, poliúria, eu peço glicemia de rotina. A gente não pede hemograma, glicemia, sem medo, assim, porque dizer assim, se vier a glicose alta, eu vou ficar em pânico por dizer que o paciente é diabético. Não. Às vezes pode vir uma alteração muito discreta e você já vai ali orientando esse paciente. Então, se o FAM vier alguma coisa alterada, eu falei, abaixo de 320, eu digo, olha, eu nem mando para reumato. Agora, se vier acima de 320, né, 1 para 640, tem que olhar com carinho mais esse paciente. Eu tenho uma paciente, e aí, outra história, né? Para você ver como, geralmente, essas doenças imunológicas, elas podem vir juntos, né? Ela teve um quadro de herpes zoster muito nova, era uma adolescente com herpes zoster, e aí solicitei todos aqueles exames que eu peço no herpes zoster, que vocês já sabem todos, né? Porque minha vida é falar de herpes zoster aqui. Eu digo, você pode não aprender nada, mas tem que aprender a tratar herpes zoster. E aí veio uma plaquetopenia, assim, violenta, assim, as plaquetas já estavam muito baixas. E aí eu encaminhei para hemato, e a hemato solicitou o FAM, e aí, enfim, ela tinha uma plaquetopenia, no final, resumindo a história, era por lúpus. E agora, mais recentemente, ela começou a apresentar algumas lesões vitiligoides, entendeu? E aí, então, vê como as coisas, às vezes mais cedo ou mais tarde, às vezes tendem a aparecer. Não quer dizer que obrigatoriamente vai aparecer, mas você tem que ficar mais atenta. Quem tem uma doença autoimune, às vezes pode ter uma outra. Então, eu normalmente peço, mas você pode guiar. Se você, não quero pedir, eu vou guiar pela clínica. Se a pessoa tiver olho seco, boca seca, tiver dor articular, eu peço. Pode ser também. É igual o meu raciocínio para anticorpos antitireoidianos, entendeu? Eu também não saio pedindo direto. Mas é isso. Se for solicitar algum exame, você solicita com esse objetivo, tá bom? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pronto, então vamos para o tratamento propriamente dito da alopecia areata, tá? Primeiro, vamos começar com o tratamento tópico. Qual o tratamento tópico de escolha, né? Da primeira opção, corticoide de alta potência, e aí entenda-se clobetasol, tá? O clobetasol, que é propionato de clobetasol, é a 0,05. A gente tem ele, pode ser em qualquer veículo, tá? Loção, gel, tem loção capilar, né? Tem gel, tem creme. Qualquer veículo vai ter a mesma ação ali, vai ter a mesma eficácia. E aí, você pode mandar manipular propionato de clobetasol a 0,05, mas hoje tem tantas opções comerciais que eu prefiro passar o comercial. Então, em creme, a gente tem Psorex, tem o Terapsor em creme, tem o Clobx também. Em loção capilar, tem o Terapsor, que é da Teraskin, tem o Clobx loção. Em gel, tem o Clobx, eu gosto muito do veículo em gel, porque tem uma absorção mais rápida também, né? Não fica aquela coisa branca, demora para espalhar. Então tem Clobx, tem Terapsol, tem Psorex, todos eles são propionatos de clobetasol, a 0,05. Eu passo para usar à noite e aí de manhã lavar. Para minimizar os riscos de atrofia, você pode passar para usar 5 vezes por semana, tá? Mas às vezes como eu atendo paciente particular e o paciente volta com 30 dias, às vezes eu deixo ser toda noite e quando voltar no retorno, se ainda precisar, se não vai precisar fazer infiltração, aí eu já diminuo as vezes por semana que vai usar até terminar a repilação, tá? Então, primeira opção, se você for passar tópico, é corticoide tópico, e aí tem que ser corticoide de alta potência, tá? Segunda opção de alguma coisa que possa funcionar, né, para alopecia areata, minoxidil tópico. E aí o minoxidil a 5%. O minoxidil a gente não entende bem assim, qual é o mecanismo de ação. Sabe que ele faz uma vasodilatação, melhora a angiogênese, mas exatamente assim, o que é que ele faz para melhorar, repilar? Né? E qual é a exata ação dele na alopecia areata, não se sabe bem. Mas sabe-se que ajuda, e aí a gente prescreve para usar de 1 a 2 vezes ao dia o minoxidil a 5%. E aí, vou falar, Débora, da antralina já. Chego já na antralina.
Corticoide tópico tem um tempo máximo para usar? Então, eu passo 30 dias e reavalio o paciente, porque se não estiver melhorando, ou já tiver melhorado muito e vai estar só os finalmente, eu mantenho já em um desmame. Mas se não estiver melhorando, é melhor você fazer a infiltração de corticoide. E Laís é criança, eu vou falar de criança em 4 anos também. Criança, vou falar o tratamento em criança também daqui a pouquinho, tá? Então, bora lá. Clobetasol, né, à noite, 1 vez ao dia. Minoxidil, 2 vezes ao dia. Aí é 5%. E minoxidil a gente tem pronto o Punch-Sec, né? O Punch-Sec é legal porque ele não tem propilenoglicol. Então, tende a não irritar, né? Geralmente como os outros minoxidil que vem com propilenoglicol. Então, se tiver um paciente com um couro cabeludo mais sensível, opte pelo Punch-Sec. Punch, P-A-N-T-Sec, tá? Punch-Sec. Meus secretários que estão me ajudando hoje nessa live, por favor, anotem aí para todo mundo. Então, Punch-Sec é tudo loção capilar. Tem um da Eurofarma, que é o Dixil, agora D-I-X-I-L. Tem o da Teraskin, que é o Aloxidil. E tem um da Momenta agora, que é o Pilox. Tá? Então, olha, tem tanta variedade de minoxidil agora. Eu lembro que quando eu comecei na dermato, há um tempo atrás, não existia nenhum minoxidil pronto de mercado. Era só manipulado. Hoje em dia a gente tem uma variedade enorme de minoxidil pronto de farmácia, tá? Aqui eu vou lembrar que o minoxidil tópico não tem efeito em quem usa AS. Ah, isso aí eu não sabia, esse detalhe. Por que não, Kilvia? Por causa do efeito vasodilatador? Por que tem? Explica aí. Não sabia desse detalhe, tá vendo? Eu gosto muito dessas lives que a gente interage e aprende também. O Punch Cíntia, Punch com T mudo, tá? Não é tudo junto, não. É Punch, de P-A-N-T e afastado SEC, tá? Esse Punch-Sec é o que não tem propilenoglicol. E o Punch normal, que é da She, tem propilenoglicol, tá? E os outros todos têm também. Certo? Sobre imunoterapia tópica, a difenciprona. Eu vou falar muito rapidamente dela, porque assim, a única experiência que eu tive com difenciprona, que é uma droga sensibilizante, né? Ela é manipulada, mas a única experiência que eu tive dela foi no Eduardo Menezes, que aí tinha um professor que tinha mandado manipular, e aí primeiro a pessoa faz um teste aqui atrás da orelha pra ver, né? Se não vai causar nenhuma reação muito grave, assim, tipo bolha, um eritema, uma coisa muito exagerada, uma sensibilidade muito exagerada, e aí depois foi aplicando em locais de couro cabeludo e realmente teve uma melhora. O problema, isso era um paciente que ele foi aplicar, era um paciente que tinha alopecia areata universal. O problema é que depois acaba voltando, né? Então hoje, para uma alopecia areata universal, total, a gente já tem agora os inibidores da JAK, né? Que era antes uma luz no fim do túnel, mas hoje já é uma realidade, é o futuro agora. E eu vou falar sobre eles aí para o tratamento da alopecia areata, tá? Então, eu não tenho experiência com difenciprona. Tive essa experiência na prática, mas não uso na minha rotina. O que é que eu uso? Chegou um paciente com alopecia areata. Hoje eu atendi um paciente que tinha 2 lesões no couro cabeludo da alopecia areata, clobetasol e minoxidil tópico. Inicialmente isso, tá? Deixa eu ver mais aqui, eu vou falar da antralina agora. Deixa eu ver mais aí o que vocês estão falando aqui. Moema colocou, estão anotando aqui, porque o minoxidil tópico, quando aplicado, precisa de sulfotransferase. Quem usa S não tem essa enzima. Ó, legal, não sabia disso. Estamos aprendendo aqui. Em grávida, dá pra fazer alguma coisa? Corticoide tópico só, Daniela. Dá pra fazer em grávida, né? Porque é a única coisa que a gente faz, né? Minoxidil não tem segurança pra grávida. Bianca, o que você acha de estar escrito na embalagem que o uso do Punch-Sec é masculino? Todos vão ter uso só masculino. Eu já oriento, que já tá mais do que comprovado que pode usar em mulher. Então, eu falo que porque a maioria dos homens aqui são calvos, quase não tem calvície em mulher. Pode ter mais ou menos, mas por isso que tem uso masculino. Mas assim você vai ver muita coisa, né? Que às vezes só tá lá na bula, mas a gente sabe que tem estudos que já mostram segurança. Então, o que mais tem é estudo mostrando segurança do minoxidil em mulher. Então, é só você orientar. O paciente bem orientado não vai ficar preocupado, nem com medo disso não, tá? Na areata na barba também mantém a conduta mantém. Eu vou falar daqui a pouco sobre areata na barba, tá? Tô falando geralzão aí de tópico, mas eu vou falar sobre essas áreas. Criança, barba, supercílio e nos cílios também, tá? E vamos falar agora, sim, da antralina, que me perguntaram, tá? Também não uso antralina de rotina, né? É uma droga sensibilizante. Mas vou falar aqui como é que se usa e vou, assim, explicar por que eu não uso, porque eu acho que a logística de prescrever ela é meio complicada. A antralina a gente pode ser feita, né? Tá lá no consenso. De 0,5% a 2%, e aí você pode manipular, né? Antralina, 0,5% até 2%, em creme lanete ou em loção,
tá? E aí seria uma opção para criança, por exemplo. A antralina seria uma possibilidade, né? Além do corticoide, que é a primeira escolha, o corticoide tópico, a antralina seria uma possibilidade para criança também. Como é que tem que usar a antralina? Então, a primeira vez que vai usar, usa 30 minutos e aí lava. E aí, durante 3 dias, usa 30 minutos. Depois de 3 dias, você aumenta mais 15 minutos. Aí vai ser para 45 minutos. Vai usar 45 minutos e lava. Depois vai usar 60 minutos e lava. Isso vai aumentando 15 minutos a cada 3 dias até completar 2 horas. Eu fico imaginando se botar isso na receita. Que complicação. Porque às vezes só de passar as coisas que é para usar uma vez ao dia já gera uma complicação. Imagina isso aqui. Mas enfim, não tenho experiência. Se alguém aqui tem experiência com antralina, que já prescreveu, que usa, que já viu algum resultado da antralina, então não percebo, que eu acho a logística difícil até para explicar. Mas se fosse uma opção, não tem mais outra coisa para passar, enfim, vocês já sabem aí como é que faz, tá? Certo, gente? Então, dos tópicos é isso: clobetasol, minoxidil, antralina, tacrolimus e pimecrolimus, que aqui a Vanessa está perguntando, região de períneo. Períneo com alopecia areata pode acontecer, mas será que a pessoa vai ficar incomodada alopecia areata em períneo? Isso nunca aconteceu comigo, Vanessa, assim, de alguém perguntar, porque normalmente é uma área que geralmente a pessoa já quer fazer depilação a laser. Barba, ainda assim, às vezes o homem, né, que quer ter uma barba inteirinha, mas região de períneo nunca me aconteceu. Mas o que é que fala no consenso sobre o tacrolimus e o pimecrolimus? Que não tem tanta evidência científica de melhora. Apesar de que você vê em livro, principalmente para a região de sobrancelha, para a área até de barba, também região de roxo, né, que a gente usa até para vitiligo, mas para alopecia areata a gente não tem tantos estudos assim, não foi visto tantos estudos mostrando tanto benefício do pimecrolimus e do tacrolimus para alopecia areata, como é, por exemplo, no vitiligo, tá? Aqui a Débora, já prescrevi esperando o paciente voltar, já estava com os efeitos colaterais do uso do corticoide. Ah, certo. E aí, tá esperando o paciente voltar. Então depois você conta pra gente, Débora, como é que foi. Você orientou esse paciente a usar desse jeito aí, Débora? 30 minutos e aumentando a cada 15 dias? Ou você passou já pra usar um tempo, usou uma concentração menor e já passou pra usar direto? Conta aí, aproveita e conta aí um resuminho aí nos comentários como é que você fez. A Vanessa, tive um paciente que perguntou se poderia fazer depilação definitiva depois. Se poderia fazer depilação a laser? Pode, né? Se você não quiser tratar a alopecia areata, você pode não tratar. É uma questão até que tem que ser discutida com o paciente, se ele quer ou não tratar. Porque, assim, tem que pensar nos efeitos colaterais das medicações, né? A longo prazo, por exemplo, do corticoide, né? Mas se for precisar um corticoide oral a longo prazo, da corticoterapia tópica, né, que pode causar uma atrofia. E muitas vezes a gente sabe, a alopecia areata não causa nenhum sintoma sistêmico. Então, às vezes, vai valer a pena os efeitos colaterais, às vezes o paciente pode ter do uso da medicação em comparação com o quadro que ele tem. Então, é aquela coisa que a gente tem que conversar muito bem com o paciente, entendeu? E aí não teria problema, quer acabar com o pelo. Às vezes o paciente tem uma alopecia areata na barba, já não gostava da barba, quer terminar de tirar a barba, vai achar até feliz. Bom que já caiu uma parte, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui, a Moema tem uma boa resposta com a antralina 1%, mas aplicando, deixando 15 minutos e aumentando para 30 minutos. E você aumenta depois de quanto tempo, Moema, para 30 minutos? Você faz esse esquema também a cada 3 dias, igual tá no consenso, ou você manda depois de 1 mês o paciente voltar? Ó, tá vendo? Por isso que é legal compartilhar essas experiências aí, né? Vocês estão vendo aí a opinião de outros. Eu nunca prescrevi antralina, mas tá no consenso, né? De 0,5% a 2%. Aí a gente tá vendo aqui uma colega falando que usa antralina 1%, aplicando, deixando 15 minutos e depois aumentando para 30. No consenso fala para deixar 30 minutos e aumentando 15 minutos a cada 3 dias, até chegar no máximo de 2 horas. Débora e Moema, depois me falem se vocês chegam a deixar o dia... chegam a deixar a noite inteira ou sempre assim. A Moema falou que depois de 1 mês, ela usa antralina 1%, depois de 1 mês, ela aumenta de 15 para 30 minutos. Então, vai bem lento, porque é uma droga sensibilizante, né? Porque senão você passa um negócio que depois vai dar um eritema, uma bolha, uma irritação, e o paciente não vai ficar feliz com você, né? Ainda mais pensando, por exemplo, uma mãe vai usar numa criança, não vai ficar muito feliz. Mas é uma opção, vocês estão vendo aí que as colegas já falaram que usam também, e tá lá no consenso também. Agora vamos falar sobre o tratamento intralesional com corticoide, né? Que a gente faz para alopecia areata. Quando é que você vai indicar infiltração de corticoide intralesional para uma alopecia areata? Quando você tem placas isoladas com menos de 3 centímetros, quer dizer, placas não muito grandes, tiver uma duração, né, evolução mais recente, uma evolução mais curta, se é uma alopecia areata muito arrastada, então às vezes pode ser que não tenha uma resposta tão boa,
e se tiver menos do que 25% do couro cabeludo afetado. Lembra que eu falei, quando tem mais de 25% é uma progressão rápida, ou mais de 50% é melhor indicar já um tratamento oral para esse paciente? Aqui, a Débora respondeu sobre a antralina. 0,5, 60 minutos por dia. E depois você aumenta, Débora, para mais tempo? Você chega a passar até 2 horas ou deixa 60 minutos direto? Aí fala, essa antralina tá rendendo, tá vendo como é bom? Então, bora lá. Vamos de novo. Corticoide intralesional, quando é que você indica? Placas isoladas de, volta aí, de 3 centímetros, que tem uma evolução, né, de pouco tempo e que tenha pelo menos de 25% do couro cabeludo afetado. Pode fazer no couro cabeludo, infiltração, pode fazer na área da barba, né? Só que com muito cuidado pela questão de atrofia, pode fazer na sobrancelha também com o mesmo cuidado, tá? E quais são as medicações que a gente usa para infiltração? Pode ser usado o acetonido de triacinolona, que é o Oftac, né? Que a gente às vezes não estava achando tão facilmente, você já estava vendo até um grupo de compra para comprar. E o que a gente tem mais fácil no mercado é a hexocetonida de triacinolona, que é o Triancil, que é o que normalmente a gente vê, né, todo mundo usando, que é mais fácil de achar. No consenso, eles falam do acetonida de triacinolona, não falam da hexocetonida de triacinolona, que é o Triancil. Então, eles estão falando do Oftac, que é o OPHTAC, tá? E aí, geralmente, qual é o cuidado que você tem que ter com a triacinolona na alopecia areata? Eu vou dizer pra vocês, eu particularmente não gosto de usar o Triancil. Por quê? Pela questão da atrofia, do risco de atrofia. Se você vai usar para uma alopecia areata, você tem que diluir, super diluir. Tem que ficar numa dose aí pelo menos de 2,5. Fala até 10 miligramas, eu acho 10 miligramas ainda muito arriscado. De 2,5. Então você pensa que um Triancil você vai diluir de 1 para 8. Se for um Oftac, você vai ter que diluir de 1 para 16. Então é uma super diluição para poder não causar um risco de atrofia. Então, eu gosto da triacinolona para cicatriz hipertrófica, para queloide. Mas para alopecia areata, eu acho que tem uma coisa mais segura para usar, que é a beta-30, né? Durante muito tempo eu usei Depomedrol, mas na época que eu estava fazendo após o estágio no Eduardo de Menezes, a gente usava muito Depomedrol, que é a metilprednisolona. E aí Depomedrol sumiu do mercado e aí a gente começou a usar beta-30. Com uma boa resposta. Beta-30, Permesse, que é o dipropionato de betametasona com fosfato de sódio de betametasona. É barato, né? É fácil de achar. Geralmente, às vezes, tem até amostra no consultório que você ganha, ou o paciente pode comprar também, é tranquilo. E o risco de atrofia é muito menor do que a triacinolona. Então, eu, particularmente, gosto muito de aplicar a beta-30, tá? Aqui, o diluo 0,2 do Triancil para 0,8, total 1 ml por aplicação. A Karina, pode usar beta-30 a partir de qual idade? Então, você pode fazer infiltração intralesional numa criança? Pode. Agora sim, não sei a partir de que idade você vai conseguir fazer isso de uma maneira tranquila, entendeu? Porque o problema é a criança deixar. Você já fez infiltração no adulto? Dói pra caramba. Por mais que você faça todos os mecanismos de analgesia, mesmo assim é desconfortável. E você imagina para uma criança? É muito complicado. Eu nunca tentei fazer uma infiltração numa criança porque eu acho que a experiência não vai ser legal. Eu acho que se com molusco já é um auê, uma gritaiada no consultório, eu acho que para uma infiltração de corticoide seria mais ainda. Então, eu prefiro para criança manter esses tópicos, assim, manter o corticoide, um minoxidil, vou falar de criança também, a antralina seria uma possibilidade, mas infiltração, não sei se... Por exemplo, meu filho de 5 anos, acho que não conseguiria fazer uma infiltração, entendeu? É muito dolorido e pronto, a criança já é tudo muito desproporcional. Mas poderia ser feito, entendeu? Então, assim, a minha escolha, o que eu uso na minha prática é a beta-30 ou Permesse, né? Que é a mesma coisa e está no consenso também como uma possibilidade. E agora o Depomedrol voltou, né? A Isabela, como você faz infiltração de beta-30? Pronto, então como é que a gente faz infiltração de corticoide em geral, né? Qualquer que seja. Lembrando que se for o Triancil, tem que deixar bem diluído, né? Você vai diluir aí pelo menos 1 para 8, se for o Triancil, né? Se for o outro, o importante é que tenha 2,5 miligrama. Não pode ter. Lembra que o Oftac é 40 miligramas e o Triancil é 20 miligramas. Então tem que ser super, super, super diluído. Se você não quer diluir, beta-30, tá? Ou Depomedrol, porque aí não precisa diluir. E aí, como é que você faz? Você pode marcar 1 centímetro, cada ponto que você for fazer, 1 centímetro de distância, e você faz 0,1 por ponto, tá?
Então marca, você pode marcar com a reguinha já os pontos que você vai fazer e vai apagando, pode marcar com a canetinha, igual a gente faz botox, né? Que todo mundo tem uma canetinha branca e vai apagando à medida que for fazendo e faz 0,1 da seringa de insulina, tá? Para alívio de dor. Sim, qual é até quando? Qual é a profundidade que você faz essa infiltração? Intradérmico ou subcutâneo mais superior, mais superficial, tá? Intradérmico ou subcutâneo na parte de cima. Para aliviar a dor, você faz tudo. Tudo que puder você faz para aliviar a dor. Então eu passo camada espessa de anestésico tópico, pode ser o Dermomax, e aí pode deixar de 30 minutos para lá, tá? Geralmente eu passo 40 a 1 hora, camadinha espessa de Dermomax, pode até reaplicar. Gelo. Uso aquele negocinho de vibrar, igual a gente faz o Botox também para ajudar. Se tiver o Toragesic ou um Deocil lá no consultório, bota embaixo da língua. Então tudo que puder fazer para alívio de dor, pode fazer, porque é meio doloridinho. O Triancil você pode até diluir. Para diluir, você pode diluir no soro com lidocaína, tá? Quando você for fazer essa diluição para poder ficar nessa dose de 2,5 mg, pode diluir com soro e lidocaína. A beta-30 não precisaria, Depomedrol também não, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui, me falando aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Beta-30 a partir de qual idade? Então tem que pesar isso aí. Aqui, deixa eu ver aqui a Débora. Passei 60 minutos direto sem aumentar o tempo. Você tá falando da Antralina, a Débora aqui ainda. Já havia feito 3 beta-30 intramuscular, Triancil, 3 aplicações intralesionais, Clobx, Minoxidil e alopecia evoluindo rápido em barba e cabelo. Então, talvez seria um paciente para você pensar em inibidor da JAK, tá? Depois eu vou falar aqui sobre o inibidor da JAK, sobre o tofacitinib. Com essas evoluções muito rápidas, já fez um monte de coisa, já fez tudo que está, né, à disposição. A Isabela, como faz a infiltração de beta-30? Pronto, já expliquei. Qualquer infiltração faz desse jeito, como falei, marca 1 centímetro de distância de um para o outro e faz 0,1, em cada ponto 0,1, tá? Intradérmico ou subcutâneo mais alto. Crianças falando aqui, que vai falando que passa mometasona e metilprednisolona, também vou falar sobre criança daqui a pouco. Minoxidil em criança, calma que eu vou chegar em criança, gente. Calma que eu vou falar de criança daqui a pouquinho. Beta-30 não precisa diluir, nada pura, pode fazer pura. Faço pura já desde quando deixou de ter o Depomedrol. Nunca tive atrofia com beta-30, por isso que eu gosto muito, acho muito tranquila de fazer. Não vou correr risco com o Triancil, diluindo 300 vezes, e mesmo assim ainda pode dar, porque eu já vi atrofia mesmo, a pessoa dizendo que já tinha feito super diluído, sendo que tem uma coisa que é mais segura, entendeu? A medicação. Aquela história. Se for fazer triancinolona, 2,5 mg por ml, tá? Então tem que diluir bem. Pronto, então acho que eu já falei aí das dúvidas todas. Então, quantas sessões por semana a gente... Quantas sessões por semana? Não. Quantas sessões a gente faz de infiltração? Até repilar, tá? Mas qual é o tempo de uma para outra? De 4 a 6 semanas. Geralmente eu marco o paciente para vir com 1 mês para reavaliar. Fez uma infiltração, eu não faço antes de 1 mês ou uma nova infiltração, porque a gente tem que esperar o tempo de repilar. Às vezes já volta todo cheinho de pelo e os pelos às vezes estão muito fininhos, eu não faço outra infiltração. Aí eu mantenho o corticoide tópico e o minoxidil, porque ali já engrossa o fio, tá? Então já encerra por ali. Agora, se ainda tiver alguma área que ainda tá falhada, aí a gente faz mais uma infiltração. E geralmente responde muito bem. Eu gosto muito de fazer infiltração, assim, tem poucas placas, a gente já infiltra logo para ver resultado mais rápido. Eu sou muito daquelas que gostam de ver o negócio para ontem, sabe? O negócio funcionando. Ana Célia, usa MMP? Eu não uso, não tenho experiência, mas poderia ser utilizado, né? Tem alguns colegas que usam MMP, mas no conceito não tem nada falando sobre MMP. E eu não tenho experiência também com MMP no consultório, tá? O que eu faço mesmo... como eu falei pra vocês, eu não invisto muitas tecnologias no consultório. Eu sou bem dermato básica, clínica, raiz, assim, tipo... Então, assim, eu vejo muito resultado com infiltração. Então, assim, pra quem tem um aparelho pra fazer outras coisas, né? MMP vai fazer muitas outras coisas relacionadas também à estética, então é válido, né? Mas, como resolvo bem com a infiltração normal mesmo, então acabei nunca me interessando em comprar aparelho de MMP, tá? Então, pronto. Então, corticoide intralesional pode ser com triacinolona, lembrando que tem que diluir para 2,5 mg, então se for um Triancil, 1 para 8. Lembrando que no conceito ele nem fala do Triancil, fala do acetonido de triacinolona, que é o Oftac, que é de 40 mg. A possibilidade de substituir beta-30, Permese, que é a mesma... Beta-30 da Eurofarma, Permese é da Momenta, que é o dipropionato de betametasona, mais fosfato disódico de betametasona. Tem o Depomedrol também, que já foi utilizado durante muito tempo, até antes da beta-30.
mas como ficou em falta, a gente usou beta 30. 1 centímetro de distância de ponto a ponto, injeta 0,1 intradermo subcutâneo superior, tá? E faz sessões a cada 4 a 6 semanas, sessões de corticoide intralesional, tá? Beleza, vamos falar de corticoide oral agora, tá? Pensa no negócio que mais tem, tipo assim, coisas diferentes, doses diferentes, chama corticoide oral para alopecia areata. No consenso fala lá, você pode usar doses de 0,1 a 1 miligrama. Vê que negócio, de 0,1 a 1 miligrama. Então, qual é a dose, mais ou menos, média, que você vai usar de corticoide oral se você for entrar? Qual a minha experiência, né? Como é que eu uso lá no consultório? Então, claro, para alopécias areatas extensas, né? Mais do que 50% do couro cabeludo afetado, ou mais de 25% com evolução rápida. Então, normalmente eu entro aí de 40 a 60 miligramas, que é meio miligrama a 1 miligrama por quilo, mais ou menos. E aí eu deixo essa dose até repilar. E aí depois vai fazendo desmame. Geralmente é a cada 6 semanas que você vai fazendo aí. De 6 a 12 semanas esse desmame. Então, geralmente eu vou reavaliando o paciente mês a mês. E aí geralmente repila perfeito, assim, fica ótimo. Corticoide é um negócio fantástico. Prednisona mesmo repila super bem. O problema é quando começa a desmamar, porque geralmente volta. Entendeu? Principalmente quando você tá naquelas doses menores, assim, vai chegando 10 miligramas, 5 miligramas, aí volta. Aí é uma tristeza, né? Porque o paciente aguentou tudo aquilo, todos os efeitos colaterais, ter ficado com a face Cushing e tal, e aí pra depois, quando chegar o desmame, voltar. Mas as doses, como eu falei, são super variáveis. Tem doses, tem esquemas usando 80 miligramas, 3 dias seguidos, a cada 3 meses, trimestralmente. 80 miligramas, 3 dias consecutivos. Tem esquema não usando prednisona, usando deflazacort 0,5. Mas pensando aqui, que eu tô falando de dermatologia prática do dia a dia, que tem muita gente aqui que faz PSF, enfim, né, que tá começando agora e às vezes atende, né, clínica popular e tal. Então, se fosse passar algum corticoide oral, eu ainda passo, se fosse passar, eu passo a prednisona, porque é mais fácil de achar, porque a pessoa pega no posto, é mais barato. E aí lembrar desse esquema, tá? Que aí a dose até repilar e vai desmamando muito lentamente, gente. Não tem... Às vezes vocês me perguntam muito como é que faz o desmame de qualquer coisa, pra vasculite, enfim, pra infinitas coisas. Não tem uma regra, gente. Se você olhar no livro, não vai ter um esquema lá padrão de desmame pra nada. Geralmente você vai vendo a evolução clínica do paciente, pronto, chegou lá onde você queria, aí você vai começar a diminuir lentamente. Geralmente eu vou diminuindo 10 miligramas, então 5 miligramas por semana e vai bem devagar. Porque geralmente é isso que acontece na prática, que eu vejo isso. Quando tá na hora do desmame, o trem volta. E aí, pronto, entenderam aí de corticoide oral, tá? Deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui de corticoide oral. Aqui. Beta 30 também dá pra fazer em queloide? Não gosto, Isadora. Aí eu nunca usei. Aí eu quero que no queloide ela atrofie mesmo. Então aí eu uso o Triancil. Lembrando que tem uma linha sobre queloide, tá? Que normalmente queloide, a primeira indicação agora não é fazer infiltração logo de cara. A gente tem um algoritmo de tratamento de queloide, onde a gente tem outras coisas, tá? Spoilers pra vocês assistirem a aula, tem aula lá no YouTube, tá? Você sempre passa, aqui, Uvi, sempre passa antiparasitário antes do corticoide oral? Sempre, com certeza. Então, sempre, ainda mais que vai ser tempo muito prolongado, então o que é que eu uso? Principalmente profilaxia para estrondiloides. Então, albendazol, um comprimido durante 3 dias, ou ivermectina, naquela dose de 1 comprimido a cada 30 quilos, dose única. Sempre passa. Eu gosto muito do albendazol, porque provavelmente se vai uma lombriga já vai embora também, tá? E a ivermectina não pega, né? Lombriga não pega esses outros vermes. Então, albendazol eu já acho melhor. E outra coisa que eu sempre passo quando eu vou prescrever corticoide por muito tempo é um cálcio com vitamina D, sempre, e deixo alguma medicação para estômago, né? Um omeprazol, um pantoprazol, alguma dessas medicações para proteger o estômago, tá? Deixa eu ver aqui a Letícia. Qual a dose de prednisona oral para alopécia mesmo? Então, vamos lá. Falei que, Letícia, tem um negócio mais variável do mundo. Pode ser começar com 0,5 a 1 miligrama por quilo. Então, normalmente eu entro com 40 a 60 miligramas por quilo e deixo até repilar e depois vou tirando devagarzinho. Esse repilar aí pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses. Então, você vai acompanhando, tá? Geralmente eu passo 30 dias, o paciente volta com 30 dias, eu vou acompanhando mensalmente esse paciente. Mas tem esquemas de usar, por exemplo, 80 miligramas, 3 dias consecutivos a cada 3 meses, tá? E existe um esquema de aplicação intramuscular, usando o acetonido de triacinolona, que é o Oftac, então não é o Triancil. E é porque eu tô reforçando isso, gente, porque como lá no consenso fala acetonido de triacinolona, a gente lembra de triacinolona e lembra logo do Triancil. E o Triancil é o hexatonida
de triacinolona. Não é o que está falando lá no conceito. Tá lá, ele fala de aplicar beta-30 intramuscular durante 6 meses, uma por mês durante 6 meses, ou então a beta-30 também. Então poderia ser feito o acetonido de triacinolona intramuscular, uma vez no mês por 6 meses, ou beta-30, igual a Débora comentou aí, que tinha feito beta-30 3 meses para o paciente, né? 3 doses de beta-30. Então, poderia ser... Uma pessoa até me perguntou esse dia se eu tinha experiência em fazer intramuscular. Eu nunca prescrevi intramuscular, não, beta-30. Para esse esquema de corticoide, já entrei com corticoide oral, mas com beta-30, não. O problema do corticoide é o tal dos efeitos colaterais que o corticoide dá, né? Aquelas faces Cushing, estrias. Então, é dureza, gente. Ainda bem, graças a Deus, que para esses casos agora a gente tem uma droga mais moderna, com muito menos efeitos colaterais e com uma eficácia muito maior, que é o inibidor da JAK. Eu já dando spoiler aí do inibidor da JAK, tá? Mas antes de falar do metotrexate, vocês perguntaram aí do metotrexate, doses de metotrexate, tá? A gente faz de 5 miligramas até 15 miligramas. Na verdade, a dose média é de 7,5 a 12,5. Então, a gente não faz doses muito altas de metotrexate para alopecia areata, não, tá? Já foi comprovado que não tem benefício fazer mais do que 15 miligramas por semana. E aí, o metotrexate é um imunossupressor. Ele tem comprimidos, né? O Tecnomet de 2,5 miligrama. Então, eu começo isso para qualquer doença, tá? Dermatite atópica, para psoríase, para rubéola. Como é que você passa metotrexate? Imunossupressor. Primeiro, propedêutica para imunossupressor, você tem que fazer todos aqueles exames gerais, ureia, creatinina, TGO, TGP, hemograma, PCR, VHS, e tem que investigar. Eu investigo, tá? Eu sei que tem reumático que não investiga, tem dermato que fala que não precisa, mas eu faço a rotina de HIV, hepatite B, hepatite C. É um imunossupressor, gente, como qualquer outro. E faço PPD e raio-x de tórax, como qualquer imunossupressor. Então eu faço sorologias, além de toda a rotina, né? Que faz laboratorial, que a gente já vai pedir tudo, né? Fígado, rins, hemograma, porque a gente tem que vigiar o metotrexate e anemia. Eu peço sorologias, doenças infecciosas, e peço propedêutica para tuberculose, PPD e raio-x de tórax, tá? E aí eu nunca começo metotrexate já com 15 miligramas por semana. Às vezes eu vejo reumato passando igual água, né? Igual paracetamol, na verdade, né? Passando 15 miligramas e eu... Não, eu gosto de passar primeiro 5 miligramas, então eu passo lá para tomar um comprimido de 5 miligramas de manhã e à noite, na terça-feira. Eu boto lá, tomar a terça de manhã, 5 miligramas. 5 miligramas não, tomar a terça de manhã, 2,5, um comprimido, né? Tomar um comprimido na terça-noite. Aí na outra semana eu aumento para 7,5, aí boto na quarta de manhã também. Aí na outra semana eu aumento para 10 miligramas, aí toma 2 na terça de manhã, 2 na terça-noite. Na outra semana eu aumento para 12,5, aí 2 na terça de manhã, 2 na terça-noite, 1 na quarta de manhã. E aí até aumentar para 15. Mas você pode deixar numa dose entre 7,5 e 12,5 e pode associar também o metotrexate com prednisona. Lembrando que o metotrexate faz dose semanal, tá, gente? Não vai passar para tomar todo dia essa dose de 7,5 a 12,5. É uma dose única não, né? Uma dose semanal. Escolhe um dia da semana e o paciente vai tomar naquele dia da semana aquela medicação. E lembrar que é para passar ácido fólico na sequência, e a dose de ácido fólico eu acho uma resenha, porque também é uma outra coisa que tem a maior variação possível, né? Tem doses diárias de ácido fólico, pode dar de 1 a 5 miligramas por dia, ou só 5 miligramas por semana. Então, no final das contas, você passa quanto? Quando você achar que deve, porque na verdade tem várias doses. Eu passo geralmente um comprimido de ácido fólico para tomar 12 horas depois do metotrexate e outro no outro dia, com 24 horas, tá? Então, metotrexate. Minha experiência de metotrexate para alopecia areata, ruim. O paciente tinha tomado prednisona, eu fui passar metotrexate, pobre. Então, assim, não gosto. Mas você tem que saber que pode prescrever. Pode ser que alguém teve já experiência boa com metotrexate, porque para mim foi um fiasco metotrexate para alopecia areata, tá? Mas assim, que é bom que vocês já sabem como é que faz o metotrexate, tá? O esquema de metotrexate. Então, metotrexate você faz doses semanais. Começa com 5 miligramas por semana e vai aumentando até no máximo 15 para alopecia areata, tá? E aí eu passo para tomar um dia na semana, por exemplo. O comprimido é de 2,5. Toma 1 na terça de manhã. Na primeira semana, eu boto lá, primeira semana, tomar 1 na terça de manhã, 1 na terça-noite. Ah, Pubeli, poderia passar para tomar os 2 terça de manhã? Pode também. Você pode fazer esse esquema. Primeira semana é 5 miligramas, tá? São 2 comprimidos. Na segunda semana, você aumenta para 7,5. Então, seriam 3 comprimidos, tá? E aí pode ser, eu coloco normalmente terça de manhã, terça-noite e quarta de manhã. Por que eu fraciono? Porque dá menos efeito colateral de náusea, de enjoo. Eu tenho uma colega que toma
que passaram para ela tomar 8 de uma vez, assim, do Methotrexate. Deu um enjoo violento, ela não aguentou tomar. Então, acho desnecessário. Acho que a gente pode começar mais lentamente, até pra gente monitorizar TGO, TGP. Eu já tive paciente que alterou TGO, TGP com Methotrexate, então fico atenta. Geralmente eu peço, fala para pedir dose semanal, mas eu peço com 15 dias para repetir. Então, eu peço quando tá com a dose de 10 miligramas. Peço para repetir depois com 30 dias o hemograma e TGO, TGP, porque se já tiver alguma alteração, vai aparecer ali. Se não alterou, pode mandar, vai com Deus, vai tomar seguro, manda, volta só daqui a 3 meses, tá? Então, começa com 2 comprimidos por semana, depois 3 comprimidos por semana, e vai aumentando até chegar em 6 comprimidos por semana. E eu sempre passo assim, terça de manhã, terça à noite, quarta de manhã. Ah, ele pode ser sábado? Pode ser qualquer dia da semana, que seja um dia na semana, tá? No máximo, na manhã seguinte. E na sequência, pelo menos 12 horas depois, um comprimido de ácido fólico, 5 miligramas. Pode ser mais ácido fólico? Pode. Antigamente eu passava 3 comprimidos de ácido fólico. Mas hoje eu deixo só 2 mesmo. Um 12 horas depois e outro com 24. E as doses são variáveis também. Vocês vão ver que não vai ter. Tem livro que nem fala qual é a dose. No consenso ainda fala que a dose é mais variável possível, tá? Minoxidil oral, pode usar para alopecia areata? Pode, igual para calvície. Minoxidil oral, até 2,5 para mulher. Eu nunca começo com 2,5 para mulher. Eu começo com 0,25, depois de um mês já boto na receita, 0,25, 30 dias, depois já para 0,5. E deixo 0,5 e aí vou aumentando gradativamente para 1,5, mas pode chegar até 2,5 miligrama. Lembrando que o minoxidil oral só tem manipulado, tá? E para homem, você pode chegar até 5 miligramas para homem, certo? Então, você pode associar corticoide oral, pode associar com Methotrexate, pode associar o minoxidil oral. Às vezes tem pacientes que têm dificuldade de ficar aplicando, né, minoxidil tópico, você pode entrar com oral também, tá? Deixa eu ver aqui. Vivendo e aprendendo, né, por aqui, né? Você usa inibidor da JAK manipulado, comecei a usar agora, Isadora, eu vou falar aqui já no finalzinho, tá? Vamos lá, agora só um repeteco aqui sobre alopecia areata, um popurrí, na verdade. Não é nem repeteco, um popurrí sobre alopecia areata na barba. Pode usar corticoide tópico, e aí pode ser intralesional também, poderia ser o clobetasol, usando 5 vezes na semana, com minoxidil tópico, e você pode fazer também intralesional, eu já fiz na barba, mas aí é que eu só faço mesmo beta 30, tá? Sobrancelha, pode ser usado corticoide de média, até de alta potência. Se for usar de alta, o clobetasol usa só dias alternados. Se for de média potência, pode usar todo dia. Qual é o corticoide de média potência que eu gosto de usar? Igual para dermatite atópica, eu gosto de mometasona, que é o Topson, e aí eu gosto dos originais mesmo, e a metilprednisolona, que é o Advantan, tá? Então, para sobrancelha, poderia ser um corticoide de média potência, entendendo? Topson, que é mometasona, Advantan, que é metilprednisolona, ou alta potência, mais dias alternados. E minoxidil também, tópico, tá? Minoxidil é 5%. Dermatite, alopecia areata, volta para alopecia areata. Nos cílios, pode usar o Latice, 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 que é para cílios mesmo, é a bitanoprosta, tá? Bimatoprosta, tá? A 0, isso mesmo, bimatoprosta, a 0,03, Latice. Ótimo, até pra mulherada aí que quer aumentar os cílios também é muito bom. Usa uma vez ao dia. E pode usar na sobrancelha também, o Latice, tá? Então, barba, sobrancelha e cílios é isso. Criança, pode ser usado o clobetasol, pode ser usado mometasona. Eu gosto muito também da mometasona. A Kilvia falou mais cedo aí, antes na live, que usava metilprednisolona ou mometasona. Eu também gosto das duas para criança. E minoxidil tópico, eu passo para criança também, até porque dificilmente vai vir um bebê. E não tem muito assim, qual idade que pode usar o minoxidil tópico? Não tem muito isso. Então, geralmente, quando é criança maiorzinha, eu passo sem nenhum problema. Fala para usar 2%. Geralmente, eu coloco uma concentração menor e mando manipular o minoxidil, tá? E pode ser usado antralina. Vocês viram aí a experiência das colegas, tá? Passo o Latice com muito cuidado, porque ele dá olheira. É isso mesmo, tá? Gente, com cotonetezinho bem delicado. Depois da reapilação, como retira o minoxidil oral? O minoxidil oral, se tiver uma calvície, você pode deixar pra tomar direto. Não precisaria nem tirar, entendeu? Às vezes o paciente já até gosta, porque encheu mais o cabelo e tal. Então tem uma coisa de quanto tempo você vai tirar o minoxidil oral. O minoxidil você pode deixar bastante tempo. E agora vamos pro inibidor da JAK, né? Principalmente o tofacitinib. No final da live, eu vou deixar lá nos stories, no Teraderm desse ano, teve umas fotos muito legais esse ano, do ano passado, né? Do tofacitinib para alopecia areata universal. E eu fiquei assim, maravilhada.
E a dose que a gente faz é 10 miligramas, né, por dia. Só que o tofacitinib, se vocês olharem, colocarem no Google, vão ver que, assim, a dose oral dele, a dose oral não, comprado, 60 comprimidos é R$6.000 quase. Só que aí, aqui, falando do tofacitinib, aqui no Instagram, uma colega falou de uma colega que faz tricologia em São Paulo que manda manipular, numa farmácia de manipulação. Eu digo, como assim? E aí, eu digo, ela tem boa resposta? Ela disse, não, tá usando pra alopecia areata com excelente resposta. Eu digo, manipulado. Manda o número dessa farmácia que eu vou ligar pra ela pra ver se é verdade. E não é que é verdade, eles estão manipulando. Fica 30 comprimidos, fica em torno de 320. Não perguntei quanto é que era o frete aqui pra minha cidade. Mas eu tô com uma paciente com alopecia areata universal, que eu ia iniciar a metotrexate para ela. Quando essa colega comentou aqui nos stories comigo dessa farmácia que estava manipulando o tofacitinib, e para ela super acessível. É caro, mas muito mais acessível do que pagar 6.000 ou ter que judicializar, né? Ficar esperando. E por via judicial eu teria que provar que ela já usou outras coisas, então por isso que eu estava tentando entrar com metotrexate para ela, mas já esperando que não ia dar resposta. E aí eu comecei agora, esse mês, com ela, com esse tofacitinib que ela encomendou nessa farmácia de manipulação. Eu vou deixar lá no Close Friends o nome da farmácia de manipulação, o telefone. E como é que faz o esquema de desmame também do tofacitinib? A gente começa com 10 miligramas e depois que repila vai diminuindo para 5 miligramas e aí vai lentamente também diminuindo. Mas com a resposta assim, eu vou mostrar a foto assim, espetacular, tá? Coloca depois o contato da farmácia no Telegram. Coloca no Telegram também. Inclusive lá no Telegram, gente, eu coloquei já o artigo que eu me baseei na aula de hoje. Gente, eu esqueci de falar da dermatoscopia. Que horror! Eu coloquei umas fotos de dermatoscopia aqui da alopecia areata, esqueci de mostrar pra vocês. Então vou deixar, que já tá no final da live, vou deixar no Close Friends agora. O diagnóstico, como é que a gente faz através do dermatoscópio. Mas acho que ainda dá tempo aqui no finalzinho. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Eu tirei foto, fiz foto do livro da Lídia Rudnica. Então o que é que a gente vê na alopecia areata, na dermatoscopia? Pontos amarelos, que representam os ossos, né, foliculares ali abertos, prontos para sair um pelinho. Pontos pretos, aqui ó, como a gente vê aqui no meio. Aqui ó, tem pontos amarelos, tem pontos pretos também. E tem fios quebrados. A gente vê muito isso na alopecia areata, esses fios quebradinhos, tá? Eu vou deixar essa foto dessa dermatoscopia do livro do Atlas, da Lídia Rudnica, nos stories também para vocês depois printarem, porque eu digo que a alopecia areata é o diagnóstico clínico, mas a dermatoscopia ajuda demais e poupa de fazer uma biópsia. Camila, não tem um Telegram seu. O Telegram é um canal no Telegram, eu vou deixar o link, porque só acessa esse canal do Telegram quem tá no curso de frente, não tem que ser médico, porque eu coloco lá muito artigo, boto uns áudios lá também, com uns pensamentos legais para vocês. Então, eu vou compartilhar também no final da live onde é que tá o link do canal do Telegram, para quem tá aqui e não entrou ainda, que é médico, né? Mas vou deixar lá no Close Friends. E vou deixar essas fotinhos que eu coloquei aí da alopecia areata e da dermatoscopia da alopecia areata, tá bom? A Isabela, não tô em nenhum desses. Não, se você não tiver no Close Friends, Isabela, o Close Friends me manda a foto da carteirinha do seu CRM, que aí você vai conseguir, uns stories restritos para quem é médico, tá? Aí você me manda lá, que aí eu confirmo que você é médica, aí te boto no Close Friends, que aí você vai ver. O ouro tá no Close Friends, tá? Ó, já vai terminar 1 hora de live, gente. Hoje eu prometi que hoje eu vou ser fiel, que eu quero fazer em 1 hora, porque normalmente as lives vão pra 1h30. Eu digo, não, hoje vai ser 1 hora. Mas boa notícia, vai ter parte 2, tá? De alopécias não cicatriciais essa semana. Quinta-feira vai ter uma outra live, porque a gente tá no aquecimento pra jornada semana que vem, tá? E eu vou conversar com vocês, vou falar mais detalhes lá sobre a alopecia areata. Vou deixar tudo que eu falei, esses detalhezinhos. Vou deixar os minoxidil, o minoxidil tópico também, as fotinhos, pra vocês lá copiarem, printarem, que vocês sabem que eu gosto de deixar tudo mastigado pra vocês, tá, gente? Gente, ó, muito obrigada pela live de hoje. Gente, sucesso, tá? Eu nem esperava ver tanta gente assim, mas eu fico super feliz dessa comunidade aí, #DermatoRaiz, aí se fortalecendo. Marina, fica salva, as lives ficam salvas. O que não fica salvo é a jornada. A jornada da semana que vem não vai ficar salva, então tem que se inscrever também, tá? Link lá nos stories, se inscrevam. Porque, sim, quinta-feira, tá? Estejam aqui de novo, que essa semana vai ser intensivão para a jornada da semana que vem. Kilvia, muito obrigada pela sua participação e pelos detalhes aí que você acrescentou e abrilhantou aí a live. Eu gosto disso, tá, gente? Informação boa é informação compartilhada. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. A gente não tem que reter nada pra gente, tem que colocar pro mundo mesmo. Que bom, gente, que vocês gostaram. Tô muito feliz, tá? Super animada. Vocês me deixam muito animada. Às vezes eu começo a live assim, mas vocês assim me deixam super elétrica, tá? Super raiz, né, Carla?
Muito bem, gente. Ó, lá nos stories, quem não é do Close Friends, me manda o CRM que eu acrescento no Close Friends. Lá no Close Friends eu vou colocar o link pra o canal do Telegram, tá bom? E vou colocar outras coisinhas mais lá no Close Friends agora à noite, tá? Gente, beijo, tá? Até quinta-feira. Fiquem com Deus.